do seu irmão, a paz do seu irmãs. Eu sou o pastor Moura Cristóvão. Seja bem-vindo ao canal, seja edificado pela palavra. Você que está chegando aí, que é inscrito, se inscreva. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe também os outros vídeos que estão no canal. Deixe os seus comentários para que o nosso conteúdo aqui no YouTube possa crescer mais, para que o nosso ministério possa crescer mais. Queridos, estávamos viajando, pois nunca mais postamos vídeos, mas hoje vamos postar um vídeo para você, partilhar o vídeo com você. Desta vez, quero fazer uma leitura da palavra do Senhor, que se encontra no livro de Ezequiel, no capítulo número 33, no versículo de número 10, número 9 e o versículo 10, versículo 9, versículo 10, que diz assim: mas se falares ao perverso para avisar do seu caminho, para que ele nele se converta, ele não se converter, e do seu caminho morrerá, ele na sua iniquidade, faz a sua iniquidade, mas tu livrarás tua alma. Tu, pois, filho do homem, diz a terra de Israel, assim falai, pois visto que as vossas prevaricações e os vossos pecados estão sobre nós, e nós desvanecemos nele, como pois viveremos? Como pois viveremos? E disse-lhe, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, ou do perverso, mas em que o perverso se converter, no seu caminho viva. Convertei-vos os vossos maus caminhos, pois porque haverá de morrer a casa de Israel. Nesta oportunidade, quero usar como tema nessa palavra o seguinte: como pois viveremos? Isso está na última parte desse 10, que diz como pois viveremos. Nesse capítulo, Deus compara Ezequiel como um atalaia. Deus constituiu Ezequiel como sua atalaia. Se está no versículo número 12, ele diz que Deus constituiu como seu atalaia. Veja, queridos, a palavra do Senhor está aqui nesses versículos, versículo 1 até o versículo 10. Vamos ver o dever do verdadeiro atalaia. Se Ezequiel fosse fiel à sua tarefa de advertir o povo, mas eles não lhe dessem ouvido, seria responsável pela sua própria destruição. Veja, queridos, que a palavra do Senhor aqui menciona que o atalaia deveria avisar se ele visto a espada chegando, ele tinha que avisar, como diz aqui a palavra de Deus, no versículo 6, que diz assim, mas se o atalaia vir, que vem a espada, e não tocar a trombeta, não for avisado o povo, se a espada abater a vida deles, e este foi abatido, a sua iniquidade, mas o seu sangue derramarei no atalaia. Veja, que o verdadeiro atalaia, ele tinha que avisar o perigo que estava acontecendo. Olha, a ti, pois, filho do homem, é constituído o atalaia. Deus constituiu Ezequiel como atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a minha palavra. Veja que o aviso vinha pela palavra. Pois ouvirás a palavra da minha boca, e lhe darei aviso da minha parte. O profeta, o atalaia, dava o aviso pela palavra de Deus
Veja o versículo do número 8. Se eu dizer ao perverso, o perverso certamente morrerá. E tu não falarás, pois avisa o perverso, o seu caminho morrerá, este perverso, a sua iniquidade, mas o seu sangue eu derramarei sobre ti. Mas o atalaia falará ao perverso. O atalaia tinha de avisar o perverso, ele se arrepender da sua iniquidade. E versículo 10: tu, pois, filho do homem, diz a Israel, assim, o povo ele já estava, o povo já estava desesperado, por isso que ele disse assim, como pois viveremos? Veja, queridos, quando eu dizer ao justo, certamente viverás, e ele confiar na sua justiça e praticar iniquidade, e não virão à memória toda a sua justiça, mas a sua iniquidade que pratica ele morrerá. Veja, se o justo não praticasse a justiça, ele morreria. Quando eu também dizer ao perverso, certamente morrerás. E se ele se converter do seu pecado e fiz a justiça, juiz de justiça, restituiu o perverso. Veja, restituiu o perverso, o penhor pago, e certamente viverá. Ele, se ele praticar a iniquidade, certamente viverá. Não praticar a iniquidade, certamente viverá. Quer dizer que o profeta, o Atalaia, dava aviso. E se esse perverso se convertesse, ele viveria em todo o seu pecado, certamente viverá. E se o perverso se convertesse, ele viverá. Todavia aos filhos do povo, disse, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles que não era reto. Veja que ele dizia, aquele povo, dizia que o caminho do Senhor não era reto, mas realmente o caminho deles que não era reto. Desviando o justo da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nele. Mas se o justo praticasse a iniquidade, ele morreria nele. E convertendo o perverso da sua perversidade, fazendo justiça, isto mesmo viverá. Mas se o injusto ele praticasse a verdade, a justiça, ele não morreria. Mas, todavia, se o justo praticasse a iniquidade, morreria. Mas pois julgarei cada um segundo o seu caminho. Veja, queridos, que se Ezequiel fosse fiel à sua tarefa de avisar o povo, ele não lhe desse ouvido, seria responsável pela sua própria destruição. Se o profeta não advertisse, pereceria, e Deus derramaria o seu sangue sobre ele, sobre o atalaia. Veja, se o atalaia não avisasse o perigo, se o profeta não advertisse, pereceria, e Deus derramaria sobre o seu sangue, sobre o atalaia. O atalaia, quem visse a destruição iminente e não advertisse o povo, seria culpado do sangue de que morresse. Veja, o atalaia tinha que avisar, tinha que advertir ao povo para que ele não morresse. Semelhantemente, é no reino de Deus, se o profeta ou pregador que não avisar a uma igreja morna que o juízo está à porta, será considerado culpado do sangue dos membros desta igreja. Todo crente tem a responsabilidade de testemunhar ao perdido, ajudar a cumprir a tarefa missionária entregada por Jesus, por a igreja, por Jesus. Missionário, o crente Jesus, ele tem a responsabilidade de testemunhar ao perdido, de ajudar a cumprir a tarefa.
missionário entregue à igreja por Jesus. E ele nos presta conta a Deus se não cumprimos com a nossa tarefa. Me faz lembrar de Paulo, quando ele disse no livro de Atos, no capítulo 10, no versículo de número 26, portanto eu vos protesto no dia de hoje que eu estou limpo do sangue de todos. Veja que Paulo ele tinha pregado a palavra, tinha ensinado a palavra àqueles rebeldes, e dizia que ele estava limpo do sangue de todos, porque jamais deixarei de vos anunciar todos o desígnio de Deus. O apóstolo Paulo, ele anunciava o desígnio de Deus, as verdades de Deus. Veja que todo crente tem a responsabilidade de testemunhar os perdidos. Deus colocou a casa de Israel sob a responsabilidade de Ezequiel. Todo crente deve se perguntar por quem Deus responsabilizará, a quem devo avisar, a quem devo testemunhar, a quem devo advertir. Eu devo advertir a meus parentes, a meus colegas de trabalho, a meus vizinhos, a meus amigos. Isso aqui trata-se de um grande, veja que aqui se trata de uma grande responsabilidade. Veja que isso aqui se trata de uma grande responsabilidade séria que pode prejudicar a nossa própria alma quando não cumprimos fielmente. O aviso se dá pela palavra. Veja o versículo número 6 que diz assim: ouvirás a minha palavra que tem a minha boca, avisarás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. O aviso vem pela palavra, é pela palavra de Deus que vem o aviso. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. O povo estava desesperado, então perguntaram: como pois viverás? Como pois viveremos? O povo estava desesperado quando o Atalaia começou a falar, a dizer a realidade. Agora o povo dizia: como pois viveremos? Como muitas pessoas nos dias de hoje havia perdido toda a esperança e estava em volta de depressão e desânimo. O Senhor responde que deveria se arrepender. Há esperança até para os piores pecadores, mas é preciso deixar para trás o pecado e não se convivente com ele. O povo se queixa e diz que Deus tratou de forma injusta. Veja que o povo agora está dizendo que Deus tratou de forma injusta. Ele nega e o lembra que a pessoa perversa que se converte anda abandonando a iniquidade. Da mesma forma, castiga o justo que se volta para a perversidade. Veja que Deus, ele não é injusto, mas aqui o povo dizia que Deus é injusto. Mas a Bíblia diz aqui: dizendo o justo da sua justiça, praticando a iniquidade, morrerá nele. Se o justo praticar a iniquidade, morrerá nela. Mas ele diz aqui: todavia vos diz, não é reto o caminho do Senhor. Dia que ele dizia que ele é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgará, cada um segundo o seu caminho, ó casa de Israel. Portanto, aqui está, queridos, esta palavra, como pois viveremos. Aqui vemos aqui Ezequiel com Atalaia, avisando o povo, para que eles pudessem se converter. E aqui fala de duas classes, o justo e o perverso. O justo, ele tem que permanecer justo, para permanecer vivo.
permanecer vivo. E o perverso deveria se converter para ter vida. Como diz aqui o versículo número 10, assim diz o Senhor, eu não tenho prazer na morte do ímpio, mas que o ímpio se converta e viva. Convertei-vos em vossos caminhos, pois haverá de morrer. E porque haverá de morrer, ó casa de Israel. Deus está falando para o povo de Israel aqui. Eles tinham que dar ouvido, o aviso da parte do atalaia, para eles ver. Mas se eles não dessem crédito, ele certamente morrerá e não viverá. Como diz aqui, instruir, pois o perverso. Se o perverso se convertesse aqui e praticar iniquidade, certamente viverá. De todo o seu pecado, certamente viverá. Se eles se convertessem e abandonassem o pecado, eles iam viver. Ele viveria. Todavia o filho do povo dizia, não é reto. Veja que o povo dizia, todavia os filhos do teu povo diz, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Veja que dizia que Deus não era reto, mas é eles que desviando justo da sua injustiça, praticando a iniquidade, morrerá. Aí diz aqui, verso 19, convertendo o perverso da sua perversidade, fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Veja aqui, queridos, como pois viveremos. Para viver, ter vida, é preciso aceitar a Cristo como Salvador. Portanto, esta é a palavra que eu vos deixo para vós nesta oportunidade. Amém? Não esqueça de deixar o seu like, compartilhe os outros vídeos.